Oi, pessoal da segunda série. Hoje nós vamos começar a fazer exercícios, exemplos de análise combinatória, tá bom? Dentro da análise combinatória, a primeira coisa que a gente viu na aulinha passada, que foi só uma aulinha assim, só uma instruçãozinha bem simples, era sobre o nosso querido princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Nesse princípio multiplicativo, a gente viu lá o exemplo, né, de uma pessoa que tinha, por exemplo, 3 peças de roupa de cima, 2 peças de roupa de baixo, 3 peças de pares de sapatos. De quantas maneiras diferentes essa pessoa poderia se vestir, né, fazer as combinações de camiseta, calça e sapatos, por exemplo. Então era só multiplicar o número de calças pelo número de blusas pelo número de sapatos. Por que era só multiplicar? Porque é simples, quando a gente faz a árvore de possibilidades, você enxerga que cada uma das camisetas pode ser combinada com cada uma das calças ou bermudas e cada uma dessas combinações ainda pode ser combinado com cada um dos sapatos ou pares de tênis. Então é só multiplicar o número de um vezes o número de outro vezes o número de outro, certo? Isso é o princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Eu reservei aqui para nós vários exercícios em que a gente vai usar o princípio multiplicativo, para vocês terem assim uma gama de possibilidades de quando aparecerem exercícios, problemas para vocês resolverem, vocês terem como comparar, pensar, nossa, isso aqui parece muito com aquela situação, então é assim que a gente vai resolver. Vocês vão fazer uma inferência, vão tentar conseguir achar uma lógica nos exemplos que eu estou passando agora para os exercícios que vão aparecer, tudo bem? Então vamos começar. Eu vou ensinar para vocês uma técnica fácil, onde a gente consegue resolver exercícios de princípio fundamental da contagem de maneira muito simples, todas com muita lógica. Então vamos começar por um exercício aqui, ó. Uma lanchonete serve 3 tipos diferentes de sanduíches. Então você imagina lá, por exemplo, um x-tudo, um x-bacon e um x-salada. São 3 tipos. E 4 tipos de refrigerantes. Então, por exemplo, Guaraná, Coca, Fanta e soda. 4 tipos de refrigerantes. De quantos modos distintos quer dizer diferentes, em que um não é igual ao outro, de quantas maneiras diferentes, distintas, uma pessoa pode fazer um lanche? Um lanche quer dizer comer um sanduíche e tomar um refrigerante juntos. Então, como que é o esquema para resolver isso aqui facilmente? É assim, ó. Você vai colocar um risquinho aqui e um risquinho aqui. Esses risquinhos representam quais são as coisas que ela deve fazer. Então, o que ela deve comer no lanche dela? Um sanduíche e um refrigerante. Então, vou colocar aqui S de sanduíche e R de refrigerante para me auxiliar. Sobre esses risquinhos, pessoal, eu vou colocar a quantidade de sanduíches que a lanchonete oferece. Então, a lanchonete não serve 3 tipos diferentes de sanduíches? Então, ó, o número de sanduíches que a lanchonete oferece é 3. E também ela oferece 4 tipos de refrigerantes. Então, em cima do risquinho do R de refrigerantes, eu vou colocar o número de possibilidades de refrigerantes que tem. Então, ó, eu posso combinar o x-salada com a Coca, o x-salada com o Guaraná, o x-salada com a soda, o x-salada com a Suquita, com a Fanta, sei lá. Isso já são 4 possibilidades. Mas também podia ser, por exemplo, o x-bacon com cada um desses refrigerantes. Podia ser ainda o x-tudo com um desses refrigerantes. Ou seja, cada um dos 3 tipos de sanduíches pode ser combinado com cada um dos 4 tipos de refrigerantes. Então a gente vai usar o princípio fundamental da contagem e por ele nós teremos 3 vezes 4. Então, ó, 3 tipos de sanduíches vezes 4 tipos de refrigerantes, essa pessoa pode fazer 12 combinações diferentes de lanches. Super simples, ok? Então, em cima desses risquinhos sempre vão a quantidade de cada uma das situações que pode acontecer. Exemplo número 2. Em uma escola haverá um campeonato de futsal, do qual farão parte 5 classes. Então, por exemplo, segundo A, segundo B, segundo C, segundo D e segundo E, tá? Então, 5 classes vão disputar o campeonato de futsal numa escola. Mas apenas as 2 primeiras colocadas, então alguém vai ganhar, né? Vai ganhar em primeiro lugar, alguém em segundo, alguém em terceiro, quarto e último lugar, o lanterninha lá, o 5º lugar.
São 5 classes, vão ter 5 colocações. Apenas as 2 primeiras colocadas, então só o primeiro e o segundo lugar, participarão das Olimpíadas Escolares. Isso é outra coisa, vai ter uma Olimpíada Escolar. Então, depois do campeonato de futsal, alguém vai ganhar em primeiro e segundo lugar. Somente esses 2 primeiros e segundo lugares é que vão participar das Olimpíadas Escolares. A pergunta é: quantas possibilidades existem para os 2 primeiros lugares? Então, por exemplo, pode ganhar em primeiro lugar o segundo A, em segundo o segundo B. Primeiro lugar o segundo A, segundo lugar o segundo C. Primeiro lugar o segundo A, segundo lugar o segundo D. E assim por diante. Pode ser em primeiro lugar o segundo B, em segundo o A. Primeiro lugar o segundo B, em segundo o segundo C. E assim por diante, pessoal. Então são muitas as possibilidades para os primeiros lugares, os 2 primeiros lugares. Então como que eu vou montar o risquinho? Ó, são 2 lugares. Então vai ter quem vai ganhar em primeiro lugar e vai ter quem vai ganhar em segundo lugar. Só isso. Eu quero saber quais são as possibilidades para os 2 primeiros lugares somente. Só para o primeiro e segundo lugar. Então olha o que eu tenho que pensar. Olha só. Quantas classes estão participando do campeonato? Não são 5? O segundo A pode ganhar? Sim. E o segundo B? Também. E o segundo C? Também. E o segundo C? Também. E o segundo D? E o E? Também. Então existem 5 opções para o primeiro lugar. Qualquer uma das 5 classes pode ganhar o primeiro lugar. Agora tem um detalhe. O segundo lugar. Quem ganhar em primeiro lugar pode ganhar o segundo? No mesmo, assim? Ó, acabou o campeonato. Quem ganhou A foi o segundo D. Segundo D, parabéns. Ele não é uma possibilidade? Então, se o segundo D ganhar aqui, quantas sobram para o segundo lugar? 4. Então, ninguém ganha em primeiro e em segundo lugar ao mesmo tempo. Tudo bem, pessoal? Não dá para ser tão ninja assim, a ponto de ganhar tudo. Eu ganhei em primeiro e em segundo lugar? Não, alguém ganhou em primeiro, alguém não ganhou o primeiro, então vai concorrer ao segundo. Então, qualquer um dos 5 podem ganhar em primeiro lugar, só que tira uma, porque já tem a colocação no primeiro lugar, sobram 4 possibilidades, então, para o segundo. Ou vice-versa, tá, pessoal? Aqui podia ser o contrário. 5 possibilidades para o segundo e aí 4 para o primeiro, vai dar na mesma. Então, pelo princípio fundamental da contagem, haverá 5 possibilidades de primeiro lugar, vezes 4 possibilidades para o segundo lugar, então existiriam 20 possibilidades de colocações de primeiro e segundo lugar. Tudo bem? Continuando. Mais um exemplo, ó. Existem 2 estradas que ligam as cidades A e B. E 3 estradas que ligam B e C. Então, é uma informação que eu estou fornecendo para vocês. Ó, tem uma cidade A, aí depois tem uma cidade B, aí tem uma cidade C. Eu estou dizendo, ó, tem 2 estradas que ligam A e B. Então, tem essa estrada aqui e tem essa estrada aqui, que liga A e B. E tem 3 que ligam B e C. Então, tem essa estrada e tem essa estrada aqui. Então, tem 2 que ligam A no B e tem 3 que ligam B no C. É uma informação. A pergunta é: de quantas formas diferentes ou distintas é possível ir de A até C, passando por B? Ah, então são os seguintes, ó. Ó, são 2 possibilidades aqui, ó, 2 situações. De A para B, eu posso ir de quantas maneiras? De 2, tem 2 estradas que ligam A até B. De B para C, eu posso ir de quantas maneiras? De 3, porque tem 3 estradas que ligam de B até C. Então, para eu ir de A até C, passando por B, pelo princípio fundamental da contagem, é só fazer 2 vezes 3, ou seja, 6 maneiras diferentes. Quer ver as 6 maneiras? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viram? Ó, uma maneira, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui as 6 maneiras. Belezinha? Fácil, né? Vamos lá, mais um exemplo. Em uma prova classificatória para as Olimpíadas, 10 atletas disputam os 800 metros. 800 metros é o nome de uma prova, tá? Por exemplo, corrida, tal, caminhada, marcha, enfim. Então, tem 10 atletas disputando os tais 800 metros, que é o nome da prova. Não é para confundir esse número aqui, 800, com conta do exercício, não, tá? É o nome da prova. Então,
tem 10 atletas disputando os tais 800 metros. Sabe-se que apenas os 4 primeiros, então alguém vai ganhar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Aliás, nono e décimo, tem 10 atletas. Mas somente os 4 primeiros serão classificados para as finais. Quantos resultados possíveis existem, então, para os 4 primeiros colocados? Pode ser o atleta A em primeiro, o C em segundo, o D em terceiro, o J em quarto. Podia ser tudo diferente. O J em primeiro, o A em segundo, o W em terceiro, o K em quarto. Existem muitas possibilidades para os 4 primeiros colocados. Então, vamos fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, alguém vai ganhar o primeiro lugar, alguém pode ganhar o segundo, alguém pode ganhar o terceiro e alguém pode ganhar o quarto. Por que só esses 4? Porque a pergunta é quantos resultados possíveis existem para os 4 primeiros colocados. Então, se fosse os 5, eu ia colocar mais um. Então, vamos começar. Quantos atletas estão disputando? 10. Qualquer um dos 10 poderia ganhar o primeiro lugar. Pode ser você, qualquer um dos 10. Só que quem ganhar em primeiro lugar nunca vai ganhar em segundo, porque ele já ganhou o primeiro. Então, tirando uma possibilidade que já é o primeiro, sobram 9 possibilidades para disputar o segundo lugar. O terceiro lugar, gente, quem ganhou em primeiro e quem ganhou em segundo não vai ganhar em terceiro. Então, das 10 possibilidades de atletas que tinha, 2 já estão colocadas. Então, sobram 8 para o terceiro lugar. Agora, quem ganhou primeiro, segundo e terceiro não vai ganhar em quarto. Então, das 10 pessoas, 3 já estariam ocupando o primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, sobram 7 para o quarto lugar. Poderia ser tudo ao contrário aqui. Por exemplo, 10 aqui, 8 aqui, 7 aqui, 9 aqui. 9, 8, 7 e 10. Isso não faz diferença, tá bom? O importante é que quem ocupou uma vaga não ocupa a outra. E aí, então, pelo princípio fundamental da contagem, é só multiplicar 10 possibilidades de primeiro lugar por 9 de segundo, por 8 de terceiro, por 7 de quarto lugar. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. 720 vezes 7, 720 vezes 7. 7 vezes 0, 0, 7 vezes 14, 5.040. Então, haveria, pessoal, 5.040 resultados possíveis. Parece mentira, parece brincadeira, parece que não existe tudo isso, mas existe, tá bom? Então, poderia ter, ai meu Deus do céu, coisas da aula gravada, poderia haver 5.040 possibilidades, ok? Vamos lá, mais um. Não vamos desanimar, não. Tem bastante pra gente ver muitos exemplos, para não dar errado depois e quando a gente for fazer os de vocês sozinhos, vocês terem bastante coisa para comparar, tá bom? Vamos lá. Quantos são os gabaritos possíveis de um teste de 10 questões de múltipla escolha? A, B, C, D, E, tá? Com 5 alternativas por questão. Então, vai ter 10 questões. Então, a questão 1, vou fazer um esboço para nós entendermos. A questão 1 pode estar certa. A, B, C, D ou E, ó. 5 alternativas por questão. A 2 também. Tem A, B, C, D ou E. A 3 também. Tem A, B, C, D ou E. E assim vai até a 10ª questão, que tem A, B, C, D ou E. Tudo bem? Quantos gabaritos possíveis, né? Então, lembra que a gente pode pegar um gabarito e marcar. A 1 é a B, a 2 é a C, a 3 é a C de novo, a 4 é a D, a 5 é a A 6 é a A de novo. E assim vai até a última, são 10. Quantos gabaritos possíveis? Quer dizer, uma pessoa marca uma coisa na 1, marca outra coisa na 2, marca outra na 3. Se você tá lá um monte de alunos fazendo a mesma prova, os gabaritos cada um vai ser de um jeito, porque uns vão acertar, outros vão errar, uns vão acertar mais, acertar menos, e assim por diante. Quantos são os gabaritos possíveis de um teste, então, de 10 perguntas, sendo que tem 5 alternativas cada um? Então, vamos ver como que são as situações. Ó, a primeira questão, gente, pode ser a alternativa A, B, C, D ou E. Então, qualquer uma das 5 alternativas pode ser. Na 1, alguém pode marcar A, alguém pode marcar B, alguém pode marcar C, outro pode marcar D, outro pode marcar E. Todas essas representam um gabarito diferente. A segunda questão, pessoal, pode ser A? Pode.
Pode ser a B, a C, a D ou E? Então são 5 de novo. Esse negócio de questões, de testes, não tem isso. Se já foi A na primeira, então não pode ser A na segunda ou na terceira. Não, podia ser A em todas, por exemplo. Pode ser a D e a E em qualquer uma das alternativas. A terceira questão, mesma coisa. Qualquer uma das alternativas, A, B, C, D ou E. E assim, gente, sucessivamente até a 10ª questão. Lá na 10ª pode dar A, B, C, D ou E. Então, são 5 possibilidades também. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o número de gabaritos possíveis seria 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, porque cada questão tem 5 alternativas. Então, isso aqui, gente, até 10, 10 vezes, tá? Agora, isso aqui não vai dar 50, pessoal. Não se engane, 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é 125, 125 vezes 5 é 625, e assim por diante. Então, nós temos aqui, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 10 vezes, que é o nosso 5 elevado à 10ª, que a gente pode fazer na calculadora e dar o resultado, que agora não vem ao caso, tá bom? Então, um número grandão, 5 à 10ª, sei lá quanto que dá, só multiplicar. 5 vezes 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 5, 10 vezes. Tudo bem? Vamos fazer mais um. Vamos lá, mais um exercício, mais um exemplo. Dispondo de 6 cores, amarelo, azul, vermelho, branco, roxo, preto, de quantas formas diferentes podemos pintar uma bandeira com 3 listras verticais de cores diferentes? Então, vamos supor que aqui tem a bandeira, aqui está a bandeira. Ela vai ter 3 listras verticais. Aqui vai ser uma cor, aqui vai ser outra e aqui vai ser outra. Não pode repetir, de cores diferentes. Ninguém está falando que só as cores vizinhas não podem repetir. Por exemplo, essa cor que está aqui pode ser aqui? Não, nesse exercício não. Porque está escrito para pintar a bandeira com 3 listras verticais de cores diferentes. É tudo diferente. Então, vamos pensar. Quantas listras tem? 3. Primeira listra, segunda listra, terceira listra. Quantas cores você tem disponíveis? 6. Então, qualquer uma das 6 cores pode ocupar a primeira listra. Só que se as cores têm que ser diferentes, a cor que eu pintei aqui não pode pintar aqui. Então, sobram quantas cores para pintar a segunda listra? 5. Mas as cores têm que ser todas diferentes. Então, das 6 cores que eu tinha, 2 já foram pintadas, então sobram 4 para a terceira lista. Ou em outra ordem, isso aqui não faz diferença. Então, de novo, pelo princípio fundamental da contagem, qualquer uma das 6 possibilidades pode se comunicar com qualquer uma das 5 da outra lista, com qualquer uma das 4 da outra lista. Então, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120 maneiras diferentes. Então, nós podemos pintar essa bandeira de 120 formas diferentes. Parece brincadeira, né? Vamos lá, continuando. Uma comissão, parece que não está muito boa aqui a focalização, mas vamos lá, vamos aumentar o brilho. Lá. Uma comissão de uma Câmara de Vereadores é composta por um presidente, um secretário e um relator. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos uma Câmara de Vereadores, diz aqui que considerando que essa Câmara possui 18 vereadores, tá? Então, na Câmara tem 18 vereadores e vai precisar de fazer uma comissão. Sei lá, uma comissão para conversar com o prefeito sobre um assunto da cidade. Então, quem que vai conversar? Os 18 vão conversar? Não, vamos escolher 3 pessoas. Um vai ser o presidente da comissão, o outro vai ser o secretário da comissão e o outro vai ser o que escreve, o relator da comissão. Então, serão 3 pessoas desses 18 vereadores, tá? A pergunta é, de quantos modos diferentes podemos escolher a comissão? Então, vamos pensar? O que tem nessa comissão? Tem o presidente, o secretário e o relator. São 18 vereadores, então vou escolher dentro desses 18 vereadores um para ser presidente da comissão, que vai ter 3. Gente, quem pode ser presidente da comissão? Qualquer um dos 18. Qualquer um dos 18 pode ser o presidente. Agora, quem for o presidente da comissão, ele é o presidente, ele não vai ser o secretário, né, gente?
Então, para secretário sobram 17 opções, porque uma já foi para presidente. Quem já é presidente da comissão ou secretário não vai ser relator, porque também o cara não pode ser fominha e querer ser todas as funções ao mesmo tempo. Então, das 18, tira 2 funções, 16. Então, pelo princípio fundamental da contagem, é só a gente fazer 18 possibilidades de presidente, vezes 17 de secretário, vezes 16 de relator. Tudo bem, pessoal? Vamos ver se eu já tenho a resposta disso aí. Tá aqui prontinho, é só fazer a continha na raça ou na calculadora. Vai dar 4.896 comissões diferentes. Certo? Se eu multiplicar 18 por 17, o que der por 16, as possibilidades de escolher uma comissão são 4.896. Uau! Tudo bem? Continuando, gente. Agora nós vamos entrar nos exercícios que envolvem números naturais, tá? Tem muito disso aqui, ó. Dados os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só esses. Por quê? Porque sim, foi dado isso aqui. Dados estes algarismos somente, determine quantos números naturais, ou seja, número sem vírgula, número que não é negativo, número normalzinho, tá bom? Quantos números naturais, a partir desses 6 números aqui, podemos formar com 3 algarismos? Então vamos pensar, tem que ter 3 algarismos, ó. 1, 2, 3. Unidade, dezena, centena. Tudo bem? Quantas são as possibilidades que eu posso usar somente? Eu posso usar o número 7? Não. O 8? Não. O 9? Não. O 0? Não. Eu só posso usar 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é o que me autorizou o exercício. Quantos números tem aqui? 6. Então, qualquer um dos 6 poderia ser a casa da centena. Eu posso pôr um aqui? 2, 3, 4, 5 ou 6? Posso. Tem que ter 3 algarismos. Na casa das dezenas, o número que foi aqui pode aqui? Lógico, gente, que pode. Claro, qualquer um dos 6. Não existe o número, por exemplo, 555? O mesmo número que vai aqui. Só que, ó, esse não é o algarismo 6, é a quantidade, tá bom? Ó, tem 6 algarismos aqui. Então, qualquer um dos 6 pode ocupar a centena, qualquer um dos 6 pode ocupar a dezena, qualquer um dos 6 pode ocupar a unidade. Pode ser o número 111. Olha lá, o 111, ele foi usado 6 vezes. Aliás, todas as vezes, tá bom? Então, é só fazer 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 são 36. 36 vezes 6 dá 216. Então, existem 216 números naturais de 3 algarismos formados com esses algarismos aqui. Agora a pergunta mudou. Dados os números de 1 a 6, determine quantos números naturais podemos formar com 3 algarismos distintos. Ah, agora não pode repetir. Então, ó, de novo, 3 algarismos. Centena, dezena, unidade. 3 algarismos. Para começar, por exemplo, tanto faz começar aqui ou aqui. Tanto faz, em qualquer lugar, tá? Eu posso usar qualquer um dos 6 para ser, por exemplo, a casa da centena. Só que agora os algarismos têm que ser distintos, então não pode repetir. Não pode o número 121, não pode o número 222, não pode o 343, não pode o 445, não pode repetir. Então, se não pode repetir, das 6 possibilidades que eu tinha aqui, restam 5 para outra casa, e se já forem 2 aqui, restam 4 para a terceira casa. Em qualquer ordem, tá? Esse não é o número 6, o número 5 e o número 4, é a quantidade de possibilidades que são possíveis. Então, das 6 possibilidades, qualquer uma pode ocupar uma casa, só que como são distintos, a casa que já foi ocupada aqui desconta, então só restam 5 agora para a segunda casa, e como já foram usadas 2, restam 4 das 6 para a última casa no caso, tá bom? E aí, é só fazer 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, então existem 120 números. Lógico que existem muito menos números com 3 algarismos distintos do que com 3 algarismos somente. Porque aqui pode repetir, então aqui tem muito mais número. Aqui não pode repetir, tem muito menos número. Tudo bem? Outro exemplo. Com os algarismos de 1 a 9. Gente, de 1 a 9 tem quantas possibilidades? De 1 a 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são 9 possibilidades, ok? De 1 a 9, usando de 1 a 9, só não pode usar o 0, certo?
Quantos números naturais de 4 algarismos podem ser formados? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Unidade, dezena, centena e unidade milhar. Muito bem. De 1 a 9. Está escrito que os algarismos não podem se repetir? Está escrito algarismos distintos? Não está escrito. Então pode repetir. Então qualquer um desses 9 pode ser aqui, qualquer um dos 9 aqui, qualquer um dos 9 aqui, qualquer um dos 9 aqui. Agora, se fosse distintos, é a pergunta de baixo, já eu resolvo, tá? Então, não falando nada que não pode repetir, quantos números naturais de 4 algarismos existem de 1 a 9? Usando os algarismos de 1 a 9, só fazer 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, certo? Que vai dar aqui 9 vezes 9, 81. Deixa eu ver se eu tenho respondido já, porque eu estou com preguiça de fazer a conta. São 6.561 números, tá? Então, 9 vezes 9 é 81, 81 vezes 9 dá 729, 729 vezes 9 dá 6.561 números. Agora, a pergunta 3, aliás 10, já é diferente, ó. Com referência nos algarismos de 1 a 9 de novo, ó. Então, só não pode usar o zero. Quantos números pares? Então, tem que ser, ó, possibilidade de 1 a 9. Os números têm que ser pares e tem que ter 3 algarismos e não pode repetir. Então agora mudou muita coisa, tudo bem, pessoal? Os números têm que ser de 3 algarismos, não mais de 4 algarismos. Tem que ser distintos, não pode repetir. E ainda tem que ser pares. Ó, então vamos lá? 1, 2, 3. Unidade, dezena, centena. Gente, quando fala números pares, o que são números pares? São todos os números que o último algarismo é par. O número, por exemplo, 318. Ele tem 3 algarismos, 3, 1 e 8. Por causa do 8, que é o último, o número é par. Então, não é que os algarismos têm que ser pares, é o último que tem que ser par. Então, nós temos que começar por aqui. Tudo bem, pessoal? Então, ó, para ser par, para o número ser par, ele só pode terminar das opções que tem, ó, 2, 4, 6 e 8. 2, 4, 6 e 8. Você concorda? Então, o único jeito de um número formado com os algarismos de 1 a 9 ser par é se ele terminar em 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, são 4 possibilidades, tá? Então, isso de terminar em 2, 4, 6 e 8, ó, 1, 2, 3, 4, são 4 possibilidades. Então, isso aqui vem daqui, ó. Esse 4 é aqui que a gente tem que começar o exercício, porque o número tem que ser par. Então, de 1 a 9, par tem o 2, o 4, o 6 e o 8. Então, são 4 números pares de 1 a 9. Então, isso aqui não é o número 4, é a quantidade de possibilidades pares que tem de 1 a 9. Muito bem. Agora, vamos voltar tudo para trás aqui, ó. Novamente. Como os algarismos têm que ser distintos? Então, o número que foi aqui, pessoal, ele não pode vir aqui, porque tem que ser distintos. Alguém está aqui. Esse que está aqui não pode estar aqui. Então, das 9 possibilidades, eu tenho 8 para ser aqui, por exemplo. Tá? Porque uma já está aqui na casa par. Então, de 9, uma 9 tem 9. Eu desconto 1 porque tem que ser distintos. Sobram 8 para cá. Agora, aqui pode ser par ou ímpar, não interessa. E a outra casa, pessoal, também não importa se é par ou ímpar, porque é só essa que importa se é par ou ímpar, aqui tem que ser par. Para essa casa, pessoal, já não podem 2 algarismos, ó, nem o primeiro nem o último. Então, das 9 possibilidades, eu desconto 2, sobram 7, tá? Então, aqui são 4, porque só podem ser os pares, de 1 a 9. Aqui são 8, porque das 9, tira uma que já é da unidade, sobram 8. E aqui são 7, porque das 9 desconta 2, ó, porque não pode repetir nenhum algarismo. Então, 9 tira 2 são 7. Aí é só fazer 8 vezes 7 vezes 4. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 4 dá 224 números nessas condições aqui. Certinho, pessoal? Tudo bem? Vamos lá, mais um exercício. Exercício 11. Considerando as atuais placas de carro, não essas do Mercosul, tá, pessoal? Essas placas que ainda todo mundo quase tem, não as placas novas. Por exemplo, né, como elas são?
são 3 letras, repetidas ou não em qualquer ordem do alfabeto inteiro, e 4 algarismos também, podendo usar 0, podendo usar qualquer um dos 10 algarismos, né? Pode ser 0, inclusive, pode ser, inclusive, algarismos repetidos. Então, aqui tem que ter 3 letras, repetidas ou não, e aqui tem que ter 4 algarismos, repetidos ou não, e pode inclusive, o 0. Considerando, então, as atuais placas de carro, então, essa é um exemplo somente. Quantas placas podem haver com 3 letras e 4 algarismos? Vamos lá? 1, 2, 3 letras. 1, 2, 3, 4 algarismos. Gente, quantas letras tem no alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Até o K, o W, Y fazem parte das placas de carro. Então, são 26 letrinhas, tá? Aqui em cima vai 26. A professora colocou no lugar errado. Então, aqui são letras. Então, aqui são tudo letras, ó. Essas aqui, ó, são as letras. Quantas letras pode ter para ser a primeira? Qualquer uma das 26. Não tá falando nada que não pode repetir, é na de baixo que vai falar isso. Então, aqui também, qualquer uma das 26 letras. E aqui também, qualquer uma das 26. A placa pode ser KKK, TTT, AAA, ABA. Tudo pode repetir. Agora, os números, pessoal, os algarismos, eles são 0, 1, 2, 3 até 9. De 1 a 9 são 9, mas os zeros são 10 opções aqui, ó, tá? Então, aqui você pode pôr de 0 a 9, aqui também de 0 a 9, aqui também de 0 a 9, aqui também de 0 a 9. Então, qualquer uma das 26 letras em qualquer uma das posições de letras e qualquer um dos 10 algarismos de 0 a 9 em qualquer posição. E aí, quando você multiplica 26 vezes 26 vezes 26 e vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é só acrescentar 4 zeros, a continha vai dar 175.760.000 placas de carros diferentes, tá? Fiz a conta aqui na calculadora. Então, é só fazer 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que dá esse lindo número. Olha quanto carro, então, poderia emplacar, tá bom? Vocês não são dessa época, mas eu sou da época que as placas de carro tinham 2 letras. Sabe por que teve que passar para 3? Para aumentar. Então, alguém fez a conta e viu que se colocasse um outro 26 aqui, ó, aumentava em 26 vezes esse número aqui, que era grandão já. Então, hoje dá para ver 175 milhões de placas de carros diferentes. E a pergunta B é a seguinte: quantas placas podem haver com 3 letras distintas e 4 algarismos distintos? Então, se não pudesse repetir nem letra nem número, tá? Então, ó, 1, 2, 3 letras, 1, 2, 3, 4 algarismos. Então, poderia ter 26 letras aqui. Se não pudesse repetir, tinha 25 opções para cá. Se não pudesse repetir, 24 opções para a terceira letra. Agora, os números. De 0 a 9 são 10 opções aqui. A opção que foi aqui já não pode, então 9 para a segunda. As opções que foram aqui já não pode, então 8 para a terceira. As opções que foram aqui já não pode, porque não pode repetir, 7 para a segunda. Então, agora é só fazer 26 vezes 25 vezes 24 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. O que cairia para 78.624.000 placas de carro. Lógico que dá menos do que aqui, porque aqui não pode repetir nada, então vai dar menos. Aqui que podia repetir tudo, o número é bem maior. Tudo bem, pessoal? Tá muito longa a aula, mas é bastante exemplo para depois vocês poderem fazer exercício, tá? Vamos lá, mais um exercício, faltam só 4. Exercício 12, exercício do cofre. Um cofre possui um disco com 15 letras do alfabeto de A até O. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O e só. 15 letras. E um outro disco numerado de 1 a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o cofre possui um disco com 15 letras do alfabeto de A a O e um outro disco com 9 números. Tudo bem? De 1 a 9. O segredo do cofre consiste em 4 letras distintas em uma certa ordem
e 2 números distintos também em ordem. Considerando que as letras sempre devem vir antes dos números, igual na placa de carro, quantos segredos diferentes pode ter esse cofre? Gente, exercício parecidíssimo com esse das placas de carro. Então, ele vai ter que ter 4 letras. 1, 2, 3, 4. E números, 2, 2 números. As letras são 15 letras do alfabeto de A a O e tudo, 4 letras distintas. Então, tem 15 letras para começar. Como as letras têm que ser distintas, sobram 14 opções para a segunda letra, 13 para a terceira letra e 12 para a segunda letra. Então, essas são as opções de letras. 15, 14, 13 e 12, porque não pode repetir. A letra que já foi no outro não pode vir agora. Agora, números são só 2, por isso eu coloquei só 2 risquinhos. E os números são de 1 a 9. Então, qualquer um dos 9 números pode ir num lugar do cofre, mas no outro, como não pode repetir, os números são distintos também, 8 opções. Então, é só fazer a multiplicação, 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 9, vezes 8, tá? 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 9, vezes 8. Façam uma continha aí na calculadora e coloquem aqui que são o número de segredos desse cofre, ok? Deixa eu ver aqui se eu tenho uma calculadora funcionando aqui nesse instante. Tenho 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 9, vezes 8, que deu um total de 2.358.720 segredos. Difícil da gente descobrir o segredo do cofre, certo? Porque olha quantas opções de segredo teria? Mais de 2 milhões de opções. Vamos lá, próximo. Quantos números de telefone com 7 algarismos? Não é assim o nosso, né, gente? O nosso tem 4, 8, 9 números. Esse aqui é do tempo que tinha 7 ainda, tá bom? Quantos números de telefone com 7 algarismos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos números de telefone com 7 algarismos e prefixo 239? O que é isso, prefixo 239? Gente, por exemplo, o telefone começa com 3875-2040. O 3875 é o prefixo. Então, o prefixo é um numerinho fixo no começo. Por isso que é pré-fixo, é fixo no início. Então, esse 239 é uma coisa fixa, 239. Aqui não vai considerar. Esse não vai mudar, pessoal, é um prefixo. É sempre esses números aqui, 239. Tanto é que eu nem coloquei em cima, porque não é número de opções. É assim, o telefone começa com 239-0897, 239-1436, 239-0052, entenderam? Então aqui a gente não vai mexer, a gente não vai considerar, porque isso é fixo, é só para te confundir, tudo bem? Então, quantos números de telefone com 7 algarismos e prefixo 239, ou seja, isso aqui não conta, porque já é fixo, podem ser formados? Gente, tem 0 nos telefones? Tem. Tem 1? Tem 2? Tem 3? Tem 4? Tem. Até quanto tem? Até 9. E o 10? 10 já forma com 1 e 0, gente, tá? Então, nós temos quantas opções para usar? 10 opções, certo? Então, qualquer uma das 10 opções pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Ou não pode repetir o número de telefone? Lógico que pode. O telefone pode ser 239-0000, 239-0004. 239-5552. Pode repetir. Então, qualquer uma das opções para essa aqui, para essa e para essa. Então, aqui não considera e vai ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é o 1 seguido de 4 zeros, números de telefone, tá? Então, se eu quiser formar um número de telefone com 7 algarismos e o prefixo for 239, por exemplo, podia ser qualquer outro prefixo, tá? Haverá 10.000 números de telefone começado por 239. Vamos lá, mais um, penúltimo. Quantos números naturais de 3 algarismos existem? E se os algarismos forem distintos? Então, são 2 perguntas. Vamos primeiro na primeira pergunta, tá? Vou chamar essa aqui de pergunta A e essa aqui de pergunta B,
Então, pergunta A. Quantos números naturais de 3 algarismos existem? 1, 2, 3. Gente, quais são as opções para ter? 0, 1, 2, 3 até 9, que dá um total de quantas opções? De 1 a 9 são 9, mais o 0 são 10 opções de algarismos. Tudo bem? Quando a gente fala assim, números naturais de 3 algarismos, pode começar com 9, com 8, com 7, com 6, com 5, com 4, com 3, com 2, com 1, com 0 não. Gente, se o número começasse com 0, por exemplo, o número 023, ele é o 23. Ele não tem 3 algarismos, ele tem 2. Então, o único detalhe, gente, ó, quando não fala pra gente quais algarismos você pode usar, ou seja, quando você pode usar tudo de 0 a 9, você tem sempre que ficar ligado que aqui não pode começar com 0. Porque se um número começa com 0, ele na verdade não vai ter aquele algarismo, ele vai ter só 2 aqui, ó, tá? Então, aqui das 10 opções, eu só posso 9. Porque esse 9 aqui, ó, é exceto o 0. Então, nenhum número para ter 3 algarismos pode começar com 0 a primeira casa, senão ele vai ter só 2, tá? Então, das 10 opções, desconta o 0, fica 9. Não tá falando nada, gente, que os algarismos têm que ser distintos. Então, para a segunda casa, pode qualquer um desses, inclusive o 0. Então, são 10 opções. 0, 1, 2, 3 até 9, tá? O 0 pode ocupar a casa da centena, da dezena. Centena, dezena e unidade. É só essa casa que não podia ser 0. Agora aqui pode o 0, pode o 1, pode o 2 até o 9. E a unidade também, não falou nada que é distintos. Aqui pode terminar em 0, em 1, em 2, em 3, em 4, até em 9. Ou seja, 9 vezes 10 vezes 10, 9 vezes 100, 900 números nessas condições existem. Tá bom? Isso é o A. Mas e o B? O B fala assim, e se os algarismos forem distintos? Ah, e se não puder repetir o algarismo? Então, vamos lá. Centena, dezena, unidade. Unidade, dezena, centena. Mesma coisa, gente, mesma coisa. Ó, as opções são de 0 a 9, não pode começar com 0, porque senão não vai ter a casa da centena, vai ter só 2 algarismos, e aqui pede para ter 3. Então, aqui é 9. Esse 9, pessoal, é porque... Pelo mesmo motivo de cima, ó, é porque não pode começar com 0. Então, das 10 opções de 0 a 9, o 0 não pode para iniciar o número, então sobram 9. Na casa da dezena, pessoal, o 0 pode. O número não podia ser 502, ó, segunda casa é 0. Então, nessa casa pode o 0, mas como aqui diz que tem que ser distintos, ó, no B, então não pode o que já foi aqui. Então, presta atenção. Das 10 opções, eu vou descontar quem? O 0? Não. O 0 pode. Eu vou descontar o anterior, porque não pode repetir. Então, sobra 9 de novo. Então, esse 9 não é pelo mesmo motivo desse 9. Esse 9 é porque não pode o 0 para começar. E esse 9 pode o 0. Não pode é o número anterior, porque tem que ser distintos. E a casa da unidade? Aqui pode o 0? Pode. Pode qualquer um dos 10, exceto este e este número. Então, sobram 8 opções. Tudo bem, pessoal? Porque, ó, das 10 opções que tem, de 0 a 9, são 10. Desconta essas duas porque tem que ser distintos. Então, nós teremos aqui 9 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 9 vezes 8, deixa eu ver se eu tenho o resultado pronto. 648 números. Tá? Então, tem bem menos números do que se pudesse repetir, lógico, obviamente. Tudo bem? E o último exemplo, aulinha longa, porém fácil, né? Quantos números